E se eu te dissesse que existe uma criatura descrita na Bíblia que não é anjo, não é demônio, não é humano, e que essa criatura está presente desde o primeiro livro até o último, que ela foi vista por um profeta no exílio, por um apóstolo numa ilha abandonada, e que os maiores teólogos da história nunca chegaram a um consenso sobre o que ela realmente é? Estou falando de seres que ficam diante do trono de Deus, dia e noite, sem parar, há milênios. Seres com 6 asas, cobertos de olhos por dentro e por fora, com rostos de leão, boi, homem e águia, que não dormem, não descansam, não param de proclamar: Santo, Santo, Santo. Você já leu esses versículos e passou reto? Eu sei que sim. A maioria das pessoas lê o Apocalipse como se fosse um poema confuso, um texto simbólico demais para ser levado a sério. Mas e se esses seres fossem mais reais do que qualquer coisa neste mundo visível? E se eles não fossem apenas figuras literárias, mas as guardiãs da ordem cósmica, as sentinelas de algo tão sagrado que nem os anjos comuns têm permissão de se aproximar? O profeta Ezequiel viu esses seres à beira do rio Quebar, e quando tentou descrevê-los, a linguagem humana quase quebrou. Ele usou palavras como semelhança, aparência, como se fosse, porque não existem palavras suficientes. O apóstolo João, preso na ilha de Patmos, os viu ao redor do trono e tremeu. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz nas igrejas: se esses seres são tão importantes, se aparecem nos momentos mais decisivos da história sagrada, porque quase ninguém sabe o que eles realmente são. Hoje você vai descobrir. Vamos mergulhar nas escrituras, nos manuscritos antigos, nas visões dos profetas. E vamos chegar mais perto do que qualquer sermão dominical jamais chegou. Porque os 4 seres vivos do Apocalipse guardam um segredo que muda tudo o que você pensa sobre o universo de Deus. Para entender o que são os 4 seres vivos, precisamos voltar muito antes do Apocalipse, muito antes de João. Precisamos ir até um rio no coração da Babilônia, num dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel. O ano é aproximadamente 593 antes de Cristo. Jerusalém está em ruínas. O templo sagrado foi profanado. O povo escolhido foi arrastado como escravos para terras estrangeiras. E um jovem sacerdote chamado Ezequiel está sentado à beira do rio Quebar, perdido, exilado, sem esperança. Foi então que o céu se abriu, e o que Ezequiel viu mudou para sempre a história da revelação divina. Ele descreveu uma tempestade vindo do norte, uma nuvem enorme envolta em fogo, e no centro desse fogo, algo se movia. 4 seres, cada um com 4 rostos, cada um com 4 asas, com pernas retas, pés como cascos de bezerro e mãos humanas sob as asas. Ao lado de cada ser, uma roda enorme, uma roda dentro de outra roda, coberta de olhos, olhos em toda parte. Ezequiel escreveu com tremor visível em cada linha. Ele não estava descrevendo uma visão poética, ele estava tentando, com palavras humanas limitadas, descrever algo que a linguagem humana não foi feita para conter. Agora, avance 6 séculos. O apóstolo João está preso na ilha de Patmos, perseguição romana, isolamento, silêncio, e numa visão que ele mesmo chama de o dia do Senhor, ele é levado, em espírito, diante do trono de Deus. E lá estão eles, de novo, os mesmos 4 seres. O primeiro ser semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro com rosto como de homem, o quarto semelhante a uma águia voando. João, assim como Ezequiel, não consegue olhar diretamente, mas aqui começa o mistério central. Aqui está a pergunta que os estudiosos debatem há 2000 anos. Esses seres aparecem em Ezequiel, em Isaías, no Apocalipse, em 3 momentos completamente diferentes da história sagrada. 3 autores,
3 séculos distintos. E a descrição é perturbadoramente parecida. Isso não pode ser coincidência. Isso não pode ser apenas metáfora. Porque metáforas não aparecem 3 vezes, em 3 épocas diferentes, com os mesmos detalhes específicos. Então, quem são eles? Ou melhor, o que são eles? São anjos? São símbolos? São criaturas de outra dimensão da criação? São a representação de algo que existe desde antes do tempo? E por quê? Porque eles ficam diante do trono sem parar, repetindo a mesma frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Existe algo nessa repetição que os teólogos chamam de perturbador. Por quê? Nas escrituras hebraicas, quando algo é dito 3 vezes, não é para enfatizar, é para indicar que aquilo transcende qualquer categoria humana. Santo, santo, santo não é um adjetivo, é um estado de ser que não existe em nenhum outro lugar do universo criado. E os 4 seres vivos estão na presença disso, sem parar, sem descanso, sem fim. O que isso diz sobre o que eles são? O que isso diz sobre o papel deles na criação? E por que, nos momentos mais críticos da história sagrada, eles sempre aparecem primeiro? Essas respostas existem, estão escondidas nos manuscritos, nas tradições judaicas, nos escritos dos primeiros padres da igreja, e nós vamos encontrá-las durante séculos. Rabinos, teólogos, padres e estudiosos se debruçaram sobre os mesmos versículos e chegaram a conclusões completamente diferentes. Isso por si só já deveria nos fazer parar, porque quando os maiores intelectos da fé não conseguem concordar sobre algo, é sinal de que estamos diante de algo que ultrapassa a capacidade humana de classificar. Então vamos investigar, vamos pegar cada teoria, cada interpretação e vamos ver o que resiste e o que desmorona. Os querubins, a teoria mais antiga, a mais aceita dentro do judaísmo tradicional. Os 4 seres vivos seriam querubins, não os anjinhos rechonchudos que aparecem nos quadros renascentistas. Não, os querubins bíblicos são outra coisa completamente. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus colocou querubins na entrada do jardim, com uma espada flamejante que girava em todas as direções. Não eram figuras decorativas, eram guardiões. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, tinha 2 querubins esculpidos em ouro puro sobre a tampa, com as asas abertas cobrindo o lugar chamado de propiciatório, o lugar onde a presença de Deus pousava. E Ezequiel, quando descreve os seres que viu, no capítulo 10 do seu livro, ele mesmo os nomeia. Então reconheci que eram querubins. Caso encerrado, não tão rápido, porque os querubins de Ezequiel têm 4 rostos cada um: leão, boi, homem e águia. Mas os seres do Apocalipse têm um rosto cada. Um é leão, um é boi, um é homem, um é águia. São os mesmos seres ou são diferentes? São 4 aspectos de um único ser, ou 4 seres distintos. A tradição judaica diz uma coisa, a tradição cristã primitiva diz outra. Os 4 evangelistas, por volta do século II depois de Cristo, um dos mais influentes pensadores da igreja primitiva, Ireneu de Lyon, propôs algo que mudaria para sempre a forma como o Ocidente cristão leria esses seres. Ele disse que os 4 seres vivos representavam os 4 evangelhos. O leão era Marcos, o evangelista da força, da ação, do Cristo guerreiro. O boi era Lucas, o evangelista do sacrifício, do serviço, do Cristo sacerdote. O homem era Mateus, o evangelista da humanidade, da genealogia, do Cristo filho de Davi. A águia era João, o evangelista da visão celestial, da eternidade, do Cristo palavra de Deus. Essa interpretação é bela, é poética, e durante mais de 1000 anos dominou a arte cristã ocidental.
Se você já viu um altar medieval, uma catedral gótica, uma iluminura do século XII, provavelmente viu os 4 símbolos sem saber o que eram. Mas há um problema sério. Ezequiel viu esses seres 600 anos antes de qualquer evangelho ser escrito. Como podem ser símbolos de livros que ainda não existiam, a menos que Deus estivesse revelando séculos antes a estrutura da revelação que ainda viria, uma profecia dentro de uma visão, dentro de um mistério. Os guardiões da criação. Esta é a interpretação que poucos pregadores ousam explorar, mas que está profundamente enraizada na tradição judaica antiga, especialmente nos escritos chamados de literatura apocalíptica, nos textos de Enoque, nos manuscritos do Mar Morto, nas tradições dos mistérios hebraicos. Os 4 seres vivos são descritos como algo muito específico. São as 4 forças primordiais da criação, os 4 pilares sobre os quais o universo foi construído. O leão representa o reino animal selvagem, a força da natureza não domesticada. O boi representa o trabalho, a terra, a sustentação da vida. O homem representa a consciência, o livre-arbítrio, a imagem de Deus. A águia representa o céu, o espírito, o que está acima do mundo visível. Juntos, eles formam uma imagem completa. Tudo que existe, terra e céu, selvagem e cultivado, material e espiritual. E eles ficam ao redor do trono, não como decoração, mas como representantes de toda a criação diante do Criador. Como se a criação inteira, em seus 4 aspectos fundamentais, nunca parasse de proclamar a santidade daquele que a criou. Agora pare um momento, porque aqui existe algo que vai além da teologia. Os cientistas modernos descrevem o universo em 4 dimensões fundamentais. Os filósofos gregos dividiam a realidade em 4 elementos. As tradições orientais falam em 4 direções, 4 ventos, 4 pilares do cosmos. Isso é coincidência? Ou a memória coletiva da humanidade guarda um eco de algo que foi visto? Mas há ainda uma camada mais profunda, algo que quase ninguém menciona. Voltemos ao texto do Apocalipse, capítulo 4. Versículo 8. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas e estava coberto de olhos por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Olhos por dentro. Isso significa que eles veem o que está fora deles no universo e veem o que está dentro deles mesmos. Nenhuma criatura que conhecemos tem essa capacidade, nem os anjos são descritos assim, nem os serafins de Isaías, apenas esses 4 seres, como se eles não apenas observassem a criação, mas vissem através dela, como se o tempo, o espaço, a matéria, fossem transparentes para eles, e eles nunca param, dia e noite, sem descanso, proclamando: o que eles veem que nós não vemos? O que está acontecendo ao redor daquele trono que exige vigilância eterna? A resposta pode estar mais perto do nosso tempo do que imaginamos. Até aqui, exploramos o passado, os manuscritos, os profetas, os teólogos, mas agora preciso te fazer uma pergunta diferente, uma pergunta que vai trazer tudo isso para dentro da sua vida. Por que esses seres ainda importam? Por que um homem exilado na Babilônia há 2.600 anos e um apóstolo preso numa ilha há 2.000 anos viram as mesmas criaturas? E por que isso deveria mudar algo em você hoje? Vamos começar com algo que pouquíssimas pessoas percebem. No Apocalipse, os 4 seres vivos não são apenas guardiões silenciosos. Eles participam ativamente dos eventos do fim dos tempos. Capítulo 6. O momento mais dramático do Apocalipse. O Cordeiro começa a abrir os selos, e cada vez que um selo é aberto, é um dos 4 seres vivos que convoca. Vem! Uma palavra, uma única palavra, e um cavaleiro surge. O primeiro ser vivo chama o cavalo branco.
O segundo chama o cavalo vermelho. O terceiro chama o cavalo negro. O quarto chama o cavalo amarelo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse só aparecem porque os 4 seres vivos os convocaram. Pense no peso disso. Esses seres que ficam eternamente ao redor do trono, proclamando a santidade de Deus, são os mesmos que, no momento decisivo da história, ativam o julgamento do mundo. Eles não são apenas testemunhas, eles são agentes, participantes ativos do plano eterno. E aqui está a conexão que vai te deixar em silêncio. Cada cavaleiro que eles convocam representa algo que conhecemos muito. O cavalo branco, a conquista, o poder que se expande e domina. O cavalo vermelho, a guerra, o conflito que nunca parece terminar. O cavalo negro, a escassez, a fome, a desigualdade, o colapso econômico. O cavalo amarelo, a morte, a pestilência, a doença, o fim em massa. Você não precisa de muita imaginação para olhar para o mundo hoje e reconhecer esses cavaleiros. Não estou dizendo que o Apocalipse está acontecendo agora. Não é meu lugar fazer essa afirmação, mas estou dizendo que os padrões descritos há 2000 anos nunca foram tão visíveis quanto hoje, e é aqui que os 4 seres vivos ganham um significado novo. Um significado que vai além da teologia acadêmica. Se eles representam a criação inteira, o reino animal, a terra cultivada, a consciência humana, o espírito, então quando eles clamam Santo, 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 não é apenas louvor, é um reconhecimento. É a criação inteira reconhecendo que existe algo acima dela. Algo que não pode ser controlado, manipulado, substituído ou ignorado. E aqui está o ponto central deste mistério, a revelação que foi escondida em plain sight, à vista de todos, por 2000 anos. Os 4 seres vivos existem para nos lembrar de algo que a humanidade moderna esqueceu, ou talvez tenha escolhido esquecer. Vivemos num tempo em que o homem acredita ter dominado o leão, ter controlado o boi, ter superado a águia, ter se tornado mais do que humano. A tecnologia nos deu poder sobre a natureza. A ciência nos deu respostas para o que antes era mistério. A inteligência artificial nos promete substituir até o pensamento, mas os 4 seres vivos ainda estão lá, ao redor do trono, com olhos por dentro e por fora, vendo tudo, e ainda proclamam, não porque precisam convencer alguém, mas porque é a verdade mais fundamental do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. 3 tempos numa única proclamação, como se o tempo inteiro, passado, presente e futuro, existisse simultaneamente diante daquele trono. E os 4 seres vivos veem isso, veem o passado que já foi, veem o presente que está sendo, veem o futuro que ainda virá. E mesmo assim, não param de proclamar o que eles sabem que nós não sabemos, o que eles veem com esses olhos por dentro e por fora, que os mantém em adoração eterna e inabalável. Talvez a resposta não seja teológica, talvez seja pessoal, talvez a pergunta não seja apenas o que são os 4 seres vivos. Talvez a pergunta verdadeira seja o que eles sabem sobre Deus que eu ainda não descobri. Porque se criaturas que existem desde antes do tempo, que viram a criação do universo, que participarão do julgamento final, ainda não cansaram de proclamar a santidade daquele trono, então talvez o que elas proclamam seja a coisa mais real que existe. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas não ao fim do mistério, porque o mistério dos 4 seres vivos não foi feito para ser resolvido, foi feito para ser carregado. Pense em tudo que vimos. Um jovem sacerdote exilado à beira de um rio vê o céu se abrir e encontra criaturas que desafiam toda a descrição. Um apóstolo envelhecido numa ilha de pedra
Vê o mesmo trono, os mesmos seres, a mesma proclamação. 2 homens, 2 séculos, 2 continentes, a mesma visão. E durante 2000 anos, rabinos perderam o sono sobre isso. Padres escreveram volumes sobre isso. Artistas esculpiram e pintaram isso em catedrais que ainda estão de pé. Porque algo nessa visão não deixa a humanidade em paz. Como se no fundo de cada ser humano existisse uma memória. Uma memória de que existe algo além. Algo maior. Algo que não pode ser reduzido à fórmula, a algoritmo, a teoria. Os 4 seres vivos nos ensinam algo sem dizer uma única palavra diretamente para nós. Nos ensinam pela sua existência. Eles são leão e não têm medo. São boi e não se cansam. São homem e não se perdem. São águia e não caem. Cada um deles representa o que a criação poderia ser, se estivesse completamente voltada para aquele trono, forte sem brutalidade, dedicada sem escravidão, consciente sem arrogância, livre sem abandono. E talvez seja isso, talvez esse seja o segredo que eles guardam. Não é uma informação escondida, não é um código apocalíptico, não é uma conspiração teológica, é um convite para que a criação inteira, cada leão, cada boi, cada homem, cada águia, reconheça de onde veio, reconheça para onde vai, reconheça quem está no trono. E aqui está a pergunta final, a pergunta que quero que você carregue, não para responder agora, mas para deixar trabalhar dentro de você. Se os 4 seres vivos, criaturas que viram o nascimento do universo, que existem numa dimensão além do tempo, que têm olhos por dentro e por fora, que conhecem tudo que foi, que é e que virá. Se mesmo eles não conseguem parar de proclamar, o que isso diz sobre aquele que está no trono? Porque a lógica é simples e devastadora. Você não passa a eternidade diante de algo que não vale a eternidade. Você não cobre seus rostos com asas diante de algo que não te transcende completamente. Você não proclama sem parar diante de algo que um dia vai decepcionar. Os 4 seres vivos viram tudo, conhecem tudo, existem há mais tempo do que o universo e ainda assim, ficam ali, sem mover, sem cansar, sem duvidar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Talvez a maior prova da existência de Deus não esteja num argumento filosófico, não esteja numa evidência científica. Talvez esteja em 4 seres impossíveis de descrever, que ficam diante de um trono que a mente humana não consegue imaginar e que nunca param, porque quando você encontra algo que faz você nunca querer parar, você sabe que encontrou o que sempre esteve procurando. Os 4 seres vivos do Apocalipse. Ninguém sabe completamente o que eles são, mas talvez a pergunta mais importante não seja essa. Talvez a pergunta mais importante seja: o que eles sabem que ainda não te foi revelado? E se um dia você puder ver o que eles veem, estar onde eles estão, diante daquele trono, você também nunca vai querer parar. Se esse conteúdo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.